Sejam bem-vindos a mais uma live do Movimento Gestão Salva Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para você ter um negócio de sucesso com ações que estão totalmente sob seu controle. E o melhor, sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos e hoje o nosso tema é como fazer o planejamento financeiro do meu negócio. Mas o fato é que a gente fala muito de controle de custos, a gente fala muito de organização do dia a dia, a gente fala sobre planejamento de maneira geral, mas a gente ainda não tinha falado de planejamento financeiro. E hoje é o dia que a gente vai falar sobre isso. Gente, a primeira coisa que eu acho imprescindível da gente falar e desmistificar aqui é que reserva de emergência não é planejamento financeiro. O que é a reserva de emergência, gente? Reserva de emergência é um dinheiro que você vai guardar, que você vai ter à sua disposição para, em qualquer momento que você precisar, você dispor dele, você ter ele ali à sua disposição. Mas se você tiver uma reserva de emergência, não significa que você está financeiramente planejado. De maneira nenhuma. Você tem que planejar dentro do seu planejamento financeiro, ter uma reserva de emergência, mas só isso não vai ser suficiente, tá? Estou falando da reserva de emergência, Mary, que reserva de emergência não é o planejamento financeiro, expliquei o que é. Então, eu tenho um imóvel, o imóvel não é reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você tem no banco que você pode pegar a qualquer momento para algum imprevisto, para alguma coisa que você precise urgentemente, não tinha, de fato, como se planejar, a exemplo da crise que a gente está vivendo. Ser de liquidez, né? Exato. O que vem a ser o planejamento financeiro, então, gente? O planejamento financeiro é o orçamento do negócio, né? É efetivamente fazer um orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é a previsão de receitas e despesas que eu vou ter num determinado período. Geralmente, a gente, enquanto empresa, a gente faz um orçamento de um ano. Então, quando chega no final do ano que a gente está, outubro, novembro, mais ou menos, a gente precisa sentar e analisar e fazer a previsão do orçamento do ano seguinte. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai ensinar vocês, explicar a vocês como vocês podem fazer o passo a passo para vocês fazerem o orçamento do negócio de vocês e terem planejamento financeiro. E vocês vão ver o quanto isso vai ser rico e importante durante o ano, enquanto as coisas forem acontecendo, o quanto isso vai te deixar preparado. Então, a primeira coisa, gente, além de saber que reserva de emergência não é planejamento financeiro, não é orçamento, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é a previsão das vendas, estimar as vendas que você vai ter no próximo ano por linha de produto ou serviço. O que é isso? Você tem, sei lá, 3 linhas de produto. Eu tenho um produto de ticket alto, aí depende de como você separa seu portfólio de produtos, né? Se você só tem um produto, um tipo de produto, você vai fazer a previsão de vendas dele ali. Quanto você pretende vender em quantidade e a média de valor que você vai tirar por essa quantidade. Porque uma categoria de produtos, ela não vai ter um produto só, ela vai ter alguns produtos, provavelmente, naquela categoria. Então, eu tenho uma categoria de produtos de ticket alto, médio e baixo. Estou supondo, você não é obrigado a separar assim. Aí, quantos produtos do ticket alto você estima que vai vender no próximo ano? E aí você vai fazer isso mensal. Em janeiro, quanto eu pretendo vender ou quanto eu acredito que eu vá vender em janeiro de 2021 do meu produto de ticket alto? Quanto eu vou vender do meu produto de ticket médio? Quanto eu vou vender do meu produto de ticket baixo? Em quantidade e em valor absoluto, né? E aí, diga, Mary. Não, e é assim, né? E na verdade, quando você pensa nos produtos, na sua venda que você está estudando, né? Para fazer uma previsão, você tem que casar com seus objetivos, né? Porque assim, o orçamento, ele nasce da tua visão. Se você tem a visão para aquele ano, né? Tá lá, você fez a tua missão, a sua visão. A visão se desdobrou nos seus objetivos. Os seus objetivos para aquele ano tem que estar suportando, por exemplo, né, a sua venda, os seus produtos, tem que estar suportando esse objetivo. Porque senão tem um descasamento aí e você não consegue atingir o que de fato você quer.
Bem colocado, né? Sempre, sempre. Vocês sempre vão ouvir a gente falando que tem que estar alinhado ao objetivo, porque tem que estar. Senão não vai fazer sentido, senão a gente se perde, senão a gente continua do jeito que a gente está. E a gente não está aqui pela terceira vez tentando fazer esta live para que vocês se percam ou fiquem do jeito que vocês estão. A gente quer que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. A gente espera que a gente possa contribuir um pouquinho aí com o avanço de vocês. E aí você vai fazer essa previsão. Ai, Raquel, eu não vendi ano passado, porque assim, quando a gente está começando é tudo muito difícil, né? A gente vai estimar com base em quê? Com base em pesquisa. A gente vai tentar pegar o máximo de referência possível, mas é claro que o nosso primeiro orçamento da vida da nossa empresa, ele vai ser um orçamento muito, talvez, fora da realidade, descolado, porque vai ser baseado em pesquisas de mercado, vai ser baseado no que eu acho que vai acontecer. E tudo bem, né? E o orçamento você faz e depois você vai revisar. Vai ter uma etapa lá na frente que a gente... Você até tem, né, Raquel? Hoje em dia você se fala muito no mercado do famoso orçamento base zero, né? É o OBZ. E, na verdade, o que ele traz é isso, é exatamente esse zerado. É como se você esquecesse o teu passado e começasse hoje com as estratégias e com como o mercado está. Se você não tem muita experiência em fazer isso, parta do seu histórico. Se não, se você já está no sangue aquilo, aí ok, você pode ter É como se você tapasse seus olhos para tudo que aconteceu e orçasse daqui para frente. Mas recomendamos fortemente que se você não está acostumado, parta do seu histórico. Isso, e se você não tem o histórico, você faça aí uma pesquisa, procure entender do seu mercado, qual é a expectativa para a sua região, para que você tenha um mínimo de parâmetro, né? E aí depois você vai entendendo como isso funciona, deixa rodar um ano, revisando o orçamento, e aí no próximo ano você já vai ter o histórico do ano que passou para poder pelo menos ter uma ideia do que aconteceu. Então a primeira coisa faça uma previsão de receitas que você vai ter no próximo ano por linha de produto. Então, você tem 3 linhas de produto, você tem 2 linhas de produto. Quantas linhas de produto você tiver, você vai fazer por linha de produto. Não é por produto. Então, sei lá, você tem uma linha de... Vou dar um exemplo de artesanato, que a gente tem mais seguidores de artesanato. Gente, tá um cheiro de queimado aqui. Enfim, acho que não é aqui. Bom, espero que não, porque eu não vou parar essa live. Então, digamos artesanato. A gente tem umas seguidoras aí de artesanato. E aí, digamos que você vende bolsas de crochê, é uma linha de produto. Bolsas de crochê, pequena, média, grande. Aí você tem, além de bolsa de crochê, você tem chaveiros de crochê, acessórios de crochê. Então, uma linha de produto é bolsa, outra linha é acessório. Então, você vai estimar as suas vendas, as suas receitas, quantidade de vendas e valor absoluto obtido com as vendas, para categoria de bolsas de crochê e de acessórios de crochê. Quantos você acha que vai vender em cada mês do ano e quanto você acha que vai obter de lucro, de faturamento com cada linha de produto. Tá? É isso que é esse item. Depois disso, você vai fazer a previsão dos seus custos fixos e variáveis, com aquela correlação de custo direto, custo indireto, despesa, o que é imposto. Você vai fazer, então você fez a previsão de receitas e depois você vai fazer a previsão de despesas, naquelas categorias. Quais os custos fixos que você vai ter, quais os custos variáveis que você vai ter. Também por mês, é uma previsão. Se você tem histórico, você se baseia no histórico. Se você tem experiência, você faz o OB0, né, Mary? OBZ. Que é o orçamento base zero. Exato. Não tendo ok, você vai fazer uma pesquisa, você vai estimar qual vai ser o seu custo para o ano por mês. E aí você vai ter o seu orçamento ali composto. Você vai ter receitas e despesas, né? Receitas e custos. Por mês do ano você vai fazer essa previsão. E aí você vai fazer o quê? Também vai estimar, se você tiver aplicação financeira, né? Pode ser que você já tenha algumas aplicações financeiras aí. Então, você também vai estimar qual é o rendimento das suas aplicações financeiras, né? Se você não está nesse nível ainda, ok, você não tem nenhum rendimento, não tem aplicação financeira, mas se você tem, não pode esquecer do rendimento das aplicações financeiras que tem que estar também composto aí no seu orçamento. E aí, depois disso, gente, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma previsão de receitas, uma previsão de despesas por mês do próximo ano e pronto, meu orçamento está pronto. Não, a gente sugere que você faça cenários. Então, o que a gente espera? A gente sugere que você faça. Você faz um orçamento mensal para o próximo ano,
um orçamento real. O que você realmente acha que vai acontecer de receita, o que vai acontecer de despesas, de rendimento das aplicações financeiras por mês do próximo ano. Esse é o seu cenário real, que é o que você vai usar. Depois você pode criar em cima desse cenário real um cenário otimista, e aí, sei lá, pode ser aplicar 10% a mais em cima de cada receita, ou uma redução de 5%, 15% nas despesas. Você vai fazer um cenário que seja otimista, mas seja possível para o teu orçamento. E você também vai fazer um cenário pessimista. Diga aí, Meg. Considerando, por exemplo, inflação, o otimista, né? Para o otimismo, considerar a inflação mais baixa, enfim, para você conseguir. É como se tudo tivesse bom na economia, né? É olhar para isso. Eu vou conseguir vender porque a população vai estar com alto poder aquisitivo. E aí eu coloco as minhas vendas lá para cima e os preços, por exemplo, dos meus fornecedores e tudo que eu vou gastar em relação às minhas matérias-primas, né, mais para baixo, um valor mais... ou repetir o do ano passado, ou pelo menos dar um pouquinho só de inflação. Esse seria o cenário otimista, né? Isso aí. E da mesma forma, você cria um cenário também, em cima do seu cenário real, você cria um cenário pessimista, que aí tendo, né, custos maiores, talvez menos vendas. Que cenário pessimista seria esse que você acha que pode acontecer? E como é que o seu orçamento ficaria com esses cenários? Gente, se tiver alguma dúvida, comentem aí, tá? Façam perguntas. Compartilhem essa live aí se vocês acham que alguém pode se beneficiar desse conteúdo. E podem deixar as dúvidas ou comentários aqui, se tiverem alguma coisa para comentar, tá? O que você vai fazer, né, gente? Como é que você vai fazer? Como a Mary falou, a gente não pode esquecer de correlacionar esse orçamento com os nossos objetivos. Então, isso tem que estar sempre associado com os nossos objetivos. Quer dizer, se eu pretendo expandir a minha linha de produtos de acessório, aí no meu orçamento eu vou estimar que a minha linha de produto de bolsa vai me dar um retorno muito maior que a de acessório. Não faz muito sentido. Se você quer expandir o seu de acessório, ou quer que a sua linha de produtos de acessório seja o seu carro-chefe, você tem que estimar que essa linha de produtos vai te trazer, vai levar a sua empresa financeiramente, e aí você vai ter que pensar em ações de como você faz para isso acontecer. Claro que o orçamento, ele por si só, não resolve nada, né? Não, e interessante isso esse exemplo, Raquel, porque isso leva a pensar o seguinte: se você no seu objetivo colocou, né, que você vai expandir, vai ter que comprar uma máquina nova e tal, isso tem que estar no seu orçamento também, porque são o que chama-se de investimento, né? Você está olhando para uma plataforma nova, né, uma máquina nova, que isso está influenciando os seus investimentos naquele ano. Então você vai colocar também esse adentro, enchendo o bolinho chamado orçamento. Exato. E ter essas previsões, gente, depois você acompanhando a execução disso, é importantíssimo para depois você avaliar qual é a lucratividade do seu negócio e se ele está sendo rentável. Qual é a rentabilidade do negócio, que tem a ver com o valor de investimento aí que a Mary falou, né? O que você está investindo, se você está tendo retorno. Isso é rentabilidade. E então a correlação com os objetivos é como a gente explicou, você tem que fazer essa correlação com objetivos, e aí o ano vai começar e você vai precisar acompanhar o seu orçamento. Como é que você vai acompanhar o seu orçamento? Através do seu fluxo de caixa. Você tem que ter aí um fluxo de caixa que controla as suas entradas e saídas do seu negócio, para que você consiga comparar. Então, todos os meses diariamente você vai alimentar o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa, gente, é algo que a gente precisa controlar diariamente. Não é igual ao controle de custos que eu posso fazer uma vez por mês. O fluxo de caixa é todo dia, porque a gente quer que todo dia a gente ganhe dinheiro. Então, se não é todo dia, se o seu negócio só funciona de segunda a sexta você tem que atualizar seu fluxo de caixa. Porque você vai estar tendo entrada e pode ser que esteja tendo saída de dinheiro nesses dias, né? Então, você vai fazer... Assim, se você começou, né, o ano, digamos assim, né? Vamos botar um ano para poder clarear mais a ideia, né? Então, se você começou lá, o seu bolo de orçamento era 100 mil, né? Então, agora, você fazendo seu fluxo de caixa, você está controlando o quê? O que está somando esse bolinho de 100 mil e o que está sendo retirado dos 100 mil.
Isso Eu aí. também vou acompanhar depois mês a mês. Então, tem que ter o fluxo de caixa, e é com o fluxo de caixa que você vai acompanhar o seu orçamento. E aí você vai, além da gente fazer o nosso orçamento no final do ano, tem um período do ano, geralmente abril, maio, as empresas costumam fazer o orçamento entre outubro e novembro, e elas revisam o orçamento entre abril e maio do ano seguinte. Por quê? Quando chega abril, a gente já passou o primeiro trimestre do ano. Já dá para a gente ter uma noção do quanto. Aí por isso que é a importância dos cenários que a gente falou. Você tá lá, você fez seu orçamento, tá lindo. Aí você fez o cenário otimista, você fez o cenário pessimista. Aí entrou janeiro, você começou a fazer o seu fluxo de caixa direitinho ali, tá compondo o seu fluxo de caixa, tá olhando para o seu orçamento para ver se tá tudo bem, se tá de acordo com o cenário que você previu ou não. Chegou em abril, você vai fazer a revisão do seu orçamento para ver como é que tá. Você pode fazer antes, mas em geral é suficiente que você faça em abril. A não ser que aconteça uma coisa muito mirabolante, que não costuma acontecer, né? A gente nem tá vivendo nada muito fora da realidade. Mas é difícil, né, gente? A gente sabe que isso não é comum. Mas chega em abril, um período que você acha importante, você vai revisar o seu orçamento. Aí você vai parar para analisar a sua execução, né, financeira, a sua execução orçamentária. Ela está dentro do seu cenário real, ela está indo para o seu cenário otimista ou ela está indo para o seu cenário pessimista. Por isso você vai ter os cenários. Porque se a sua execução orçamentária ela está indo para o seu cenário otimista, pô, legal, talvez você possa pensar que você subestimou o seu orçamento, você pode botar ele um pouquinho melhor, ajusta ele para cima. E aí cria um novo cenário otimista e um novo cenário pessimista. Ou ao contrário, ele está caminhando para um cenário pessimista. Então talvez puxe um pouquinho ele para baixo, entende como isso afeta o seu negócio, como isso afeta a execução das suas atividades, a sua operação de negócio, e aí seta o seu orçamento, revisa o seu orçamento. Porque é o negócio, né? Se você tem lá os projetinhos que vão levar o teu objetivo, né? A você cumprir o teu objetivo, se você está percebendo no controle que você está indo mais para o lado otimista do seu cenário, você pode aportar um pouquinho mais de dinheiro num projeto que você sabe que vai te render mais, né? De repente eu vou comprar uma máquina melhor ainda, porque aí você está olhando exatamente o que está acontecendo na economia e está ajustando os seus objetivos, né, ainda melhores, está levando mais ainda, aportando mais para os seus objetivos. Isso aí, é como a gente sempre fala, gente, gerir um negócio é tomar decisão. E a gente precisa tomar decisão baseado em fatos e dados, em análise. O planejamento financeiro, o orçamento, com o acompanhamento da execução orçamentária, com o acompanhamento do fluxo de caixa, a gente consegue efetivamente analisar e tomar decisões acertadas, decisões que vão nos fazer ir para onde de fato a gente quer, ou nos dar clareza que aquilo que a gente quer talvez precise de mais tempo, talvez precise de mais dinheiro, mas a gente vai ter consciência, a gente vai ter o nosso negócio sob nosso controle. Isso não quer dizer que vai acontecer tudo exatamente como a gente quer, mas a gente vai entender como é que as coisas de fato estão acontecendo. E aí você está ali com clareza, né? E clareza é poder. E aí, gente, durante a execução do orçamentário, durante o ano vai passando, as coisas vão acontecendo e gastos não previstos vão acontecer. Quando esses gastos não previstos acontecerem, você precisa estudar isso, entender por que isso aconteceu, qual é a origem disso e o que você faz com isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, aconteceu um gasto inesperado. A primeira coisa, esse gasto inesperado, ele tem correlação com os meus objetivos ou não? Porque aí, sei lá, eu não estava visualizando que o meu objetivo ia requerer a compra de um equipamento, por algum motivo. E aí, se não tem correlação com o meu objetivo, por que eu não pensei que isso podia acontecer? Por que eu não pensei que eu ia precisar desse dinheiro, desse gasto? Né? E como é que eu consigo uma fonte de recurso para cobrir esse gasto? Se ele tem correlação, se esse gasto imprevisto, esse gasto inesperado, ele tem correlação com o meu objetivo, parar e pensar, caramba, eu não vi isso lá atrás, isso afeta o atingimento do meu objetivo, eu preciso fazer. Será que tem mais alguma coisa que eu preciso de dinheiro para conseguir alcançar o meu objetivo desse ano e eu não pensei? Aí você precisa ser mais crítico ainda. E da mesma forma, como você vai conseguir recurso
para cobrir esse gasto. Não é necessariamente pegar o dinheiro da reserva de emergência e salvar a vida o tempo inteiro com a reserva de emergência. Então, é sempre pensar muito bem, é hora de eu pegar minha reserva de emergência para aportar esse gasto? Pode ser que não seja, pode ser que talvez seja melhor então esticar um pouco mais o atingimento do objetivo para você não precisar mexer na reserva de emergência e implantar estratégias para vender mais, para faturar mais, para lucrar mais e aí cobrir esse gasto que você precisa dar conta aí, né? Aí é interessante também, né, Raquel? Porque assim, a reserva de emergência, como você falou, não é a mesma coisa, mas assim, os riscos, por exemplo, se você no seu objetivo colocou que você vai fazer uma determinada obra no seu negócio para fazer um aumento, né? E aquele projeto vai gastar, sei lá, 20 mil da sua reserva, do seu orçamento total de 100 mil, né? A gente sabe que obra, por exemplo, é uma coisa que tem sempre que se ter um aporte reservado ali para os riscos que acontecem naquilo. Esse aporte que você vai deixar para o seu projeto, se algo der errado, faz parte do seu orçamento. Coloque isso definido lá no seu orçamento. Porque senão, quando acontecer efetivamente de uma coisa, dar algum problema, sei lá, não encaixou alguma coisa na sua obra, enfim, o que vai acontecer? Aí você vai ter que usar da emergência. E é isso que eu não quero. Então, reserve um dinheirinho sempre extra para cada projeto que você for implantar. E esse valor, né, que supre caso o risco vire problema, tem que estar no seu orçamento. Exatamente. Se não estiver, aí você tem que ver, né? Como é que você consegue o dinheiro para aportar, sem precisar mexer na reserva de emergência, ou se não tiver jeito, é o caso de eu ter que mexer na reserva de emergência, vou ter que usar o quanto da reserva de emergência você vai usar e como você vai fazer para cobrir esse rombo na reserva de emergência, porque a reserva de emergência ela tem que estar sempre ali cheinha, até você compor ela completa, né? Eu decidi que a minha reserva de emergência tem que ser de 50 mil reais, ok, eu não tenho como botar 50 mil reais de uma vez. Tudo bem, mês a mês você vai compondo sua reserva de emergência. Quando você consegue encher e você tira, você tem que ter um jeito de repor ela, entender em quanto tempo você vai recuperar, né, o montante da sua reserva de emergência. Se você ainda não está com a sua reserva de emergência completa, é pior ainda, né? Afeta muito mais, porque aí você talvez pensar em vez de você, sei lá, digamos que você tenha separado aí que 5% da sua receita vai ser para a reserva de emergência. E aí você precisou mexer na reserva de emergência antes de finalizar, de compor a reserva de emergência completa. Então, ao invés de manter 5%, talvez você vai ter que pensar numa alternativa se você não consegue aportar 7%, 8% da sua receita, até cobrir esse rombo que você fez, e depois você volta para 5%, e para você não precisar levar mais tempo para compor a sua reserva de emergência. Né? Ou então, não vou mexer na reserva de emergência, eu consigo aqui trabalhar mais 2, 3 meses para conseguir esse dinheiro extra e eu não mexo na reserva de emergência e cubro esse gasto, esse imprevisto, consigo negociar esse pagamento para pagar daqui a 60, 90 dias. Então é nesse sentido, né? O orçamento ele vai te dar a possibilidade de ver, eu previ isso, eu não previ? Se eu não previ, o quanto isso afeta o meu orçamento? Quanto não afeta? Como é que está a minha execução orçamentária? Como está o meu financeiro da minha empresa, né? Para esse gasto, para esse imprevisto que teve? E se é um imprevisto mesmo, né, Mary? Porque às vezes a gente bota como imprevisto e não é um imprevisto. É algo que a gente quer, ou a gente se colocou naquela situação. Lembrem sempre, né, gente, que vocês têm que trabalhar, em qualquer situação, você tem que trabalhar risco. A gente já teve videozinhos, né, Raquel, falando sobre riscos, e é importante vocês sempre estarem olhando porque risco leva dinheiro, né, se ocorrer efetivamente. Então, isso tem que estar sempre de olho para não acontecer. Isso aí. E aí vocês têm que atualizar o orçamento, né, gente? Então, assim, você vai ter lá um momento formal em que você vai planejar o seu orçamento e que você vai revisar o seu orçamento. Mas isso não quer dizer que você só vai mexer no seu orçamento nesses momentos. Não é o caso de você ficar todo mês mexendo no seu orçamento, né? Não é uma ferramenta que você faz e todo mês você mexe. Todo mês você está mexendo todo mês no seu orçamento,
você não conseguiu planejar adequadamente, né? Você tem que parar e tentar prever um pouquinho melhor, aprender a planejar um pouquinho melhor, e isso a gente vai conseguindo com a experiência. Mas, eventualmente, né, um gasto imprevisto, algum gasto que vai realmente comprometer o teu orçamento ou tua execução financeira, pode ser que starte uma necessidade de você efetivamente atualizar o seu orçamento. E se for esse o caso, atualize. E aí aquela mesma ideia, né? Tá indo para o cenário otimista, tá indo para o cenário pessimista, como é que eu atualizo e o quanto isso impacta no atingimento dos meus objetivos, né? Em geral, né, sempre as empresas fazem uma retificação no meio do ano, né, para poder exatamente estabelecer isso. Eu estou fugindo muito do que eu orcei ou não? E faz essa equiparação para colocar no vídeo de novo, se for necessário, né? A gente está falando muito aqui do cenário pessimista, né, de um gasto e tal, porque é o mais comum. Mas você pode aí ter uma grande oportunidade. Você imagina, as empresas que nessa crise conseguiram uma grande oportunidade de abrir uma nova linha de produto ou serviço, né? Que estão operando, muitas pessoas falam que estão faturando muito, sim, nessa crise, né? Vendendo coisas que não vendiam antes, ou o seu produto é um produto super necessário nesse momento, e estão com um aporte de dinheiro muito maior do que o que eles esperavam ou tinham previsto. E aí é o momento de atualizar e entender o quanto isso vai impactar. E aí até para prever é difícil, né? Porque é difícil a gente prever por quanto tempo isso vai durar, quanto tempo vai ser necessário, sei lá, se você vende máscara né, aquelas máscaras cirúrgicas, não sei se é assim o nome. Por quanto tempo a demanda vai continuar alta? Você consegue mais ou menos estimar pelos outros países, né? Os outros países que já estão baixando, né, o nível da doença e tal. Né? Contágio descendo, né? Exato, mas assim, aí você vai ter que mesmo olhar para esse orçamento e aí para esse orçamento, né, gente, essa execução financeira de um ano atípico como que a gente está vivendo, a gente não deve usar ele como base, né, porque ele é um ano atípico. Então, quando você for fazer o seu orçamento e você teve uma mudança muito brusca para melhor ou para pior por conta da crise que a gente está vivendo, o ideal é que você não se baseie nessa execução orçamentária desse ano para fazer o orçamento do ano que vem, né? Se você tiver histórico de outros anos, prefira olhar para os outros anos e aí faz uma mescla com o que está acontecendo agora, entende como isso te afetou positivamente ou não, e incorpora isso no seu orçamento, mas não usa só, né, esse ano para fazer o orçamento, porque isso pode ficar muito díspare, né? Tanto para melhor quanto para pior. É porque foge muito a qualquer cenário, né? Então fica difícil de se basear depois. Sim, exatamente. E aí, gente, fazer plano de ação, né? Sempre, assim como ter objetivo, criar planos de ação porque quando a gente executa, quando a gente vai fazer o planejamento orçamentário, planejamento financeiro, a gente vai criar um cenário real e aí a gente vai precisar pensar em que ações a gente precisa fazer para que a gente possa fazer com que aquele orçamento aconteça daquele jeito que a gente planejou, ou mais perto do que a gente planejou. E aí sempre correlacionando com os objetivos. Por isso que a gente falou que quando você vai fazer o planejamento orçamentário, não dá para você descolar dos objetivos, porque senão você vai ter ações X para chegar no seu objetivo, ações Y para cumprir o seu orçamento. E aí uma coisa não fala com a outra e você vai acabar que você vai ficar emperrado, porque você não vai nem para um lado nem para o outro, né? Então, cria aí o seu plano de ação. O objetivo, né, Raquel, de se ter um orçamento é para cumprir objetivos, né? Então, ele tem que naturalmente estar atrelado, porque senão você tá descolando e aí fica gastando com o que você não tem que atingir efetivamente, quer dizer, se perde, né? Exato. Muito bom você ter pontuado. Talvez, não sei se ficou claro no início, gente, se tiverem dúvida, comentem, mas eu vou reforçar aqui, porque eu acho que talvez não tenha ficado totalmente claro isso que você está falando, Mary, que é isso, né? O orçamento ele tem que me levar, então quando eu vou sentar para planejar, o meu orçamento é claro, posso olhar meu histórico, como a Mary falou, e ok se você olhar, mas é assim, o que eu pretendo atingir no próximo ano? Qual é a minha visão de 5 anos? Minha visão de 5 anos é abrir uma loja no outro estado. Muito pequeno isso, talvez, mas sei lá, eu abrir uma rede de franquias, ter uma rede de lojas. E aí, nesse próximo ano,
o que eu vou fazer nesse próximo ano para que daqui a 5 anos eu tenha a minha rede de lojas. Então eu vou abrir a minha primeira loja fora do meu estado. Já é um passo, né? Próximo a uma rede de lojas que vai atender o Brasil inteiro, por exemplo. Aí o seu orçamento, ele tem que olhar, né? Como ele faz para sustentar a sua loja atual, o seu negócio atual, e como você faz para que esse negócio te gere, né, lucratividade, lucro, para que você abra uma próxima loja, ou se você tem que ter um orçamento separado para essa outra loja, né? Planejar um orçamento para essa nova loja. Então, tá vendo? O orçamento, ele precisa ser o seu plano financeiro para atingir o objetivo. Além do plano financeiro, você tem que ter o plano de ação, quais outras ações que não estão necessariamente ligadas a dinheiro, que você precisa executar, que podem te custar dinheiro ou não, para que você atinja o seu objetivo e como é que isso impacta o seu orçamento. O plano de ação, né, vai gastar pedacinho do seu orçamento, né? Pode até ter atividades que elas não têm valor atrelado, ok. Mas quando você começa a colocar as atividades no plano de ação, você tem que estar pensando, opa, tenho ou não tenho dinheiro para essa minha atividade? Está sempre lá olhando, né? É igual como o nosso orçamento pessoal, né, Raquel? Tá sempre olhando, ó, eu tenho esse dinheiro ou não tenho esse dinheiro. Exatamente. É isso, gente. Acho que fechamos, né? Conseguimos fazer essa live depois de 3 tentativas. Conseguimos fazer ela acontecer. Exatamente. Tem alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar? Acharam que foi esclarecedor? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se cadastrar lá no nosso Telegram, de se cadastrarem na nossa Masterclass, Escolha Certa e Lucre Mais. A gente vai abordar esse assunto com mais profundidade. Ana aí, boa noite, Ana. Espero que tenha sido bom para vocês, que de fato tenha clareado, né, o que é de fato um planejamento financeiro, como a gente faz um orçamento, aí falando um pouco da correlação, né, gente? A gente falou de custo, tem a precificação também, que a gente falou de precificação ainda não, né? A gente vai falar de precificação semana que vem. E aí a gente já falou de custo. Custo é uma atividade que vai te demandar ali atividades mensais. O orçamento, o planejamento financeiro já é algo mais distante, né? Você vai fazer ali de 1 a 2 vezes por ano o planejamento como um todo, e você vai acompanhar através do fluxo de caixa, que é uma outra ferramenta que você vai fazer diariamente. E ainda tem a precificação, isso falando só do âmbito financeiro, né? E ainda tem a precificação, que você faz ali a precificação uma vez por ano. Se você está começando a precificar, você pode experimentar, testar os seus preços, sei lá, de 3 em 3 meses, para ver se seu preço está cobrindo os seus custos. Então, assim, é muito vasto esse assunto, as coisas se correlacionam, e é importante cada tema que a gente fale aqui, que vocês absorvam o máximo que vocês possam, que vocês anotem, que vocês tentem implementar, gente, da forma que vocês conseguirem. Porque é quando vocês começarem a fazer que vocês vão ter dúvida e que vocês vão conseguir aprender. Enquanto vocês ficarem só aqui assistindo, sem realmente ir para o campo de batalha, atuar, fazer, tentar, experimentar, né? Sair daquela posição de mas meu negócio ainda não abriu, mas essa crise, tá tudo muito parado. Maravilhoso, tá parado? Então aproveita que tá parado para fazer aquelas coisas que são mais difíceis, que você não tem o hábito, que vai te tirar da zona do conforto. Aproveita, né? A gente não tem o que fazer. Se você tá de mãos atadas, gente, aproveita esse momento para fazer essas atividades que talvez você não tenha domínio, que vai te exigir mais atenção, mais tempo, mas começa a fazer, e as dúvidas vão vir, e a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas para vocês. Porque exatamente, né, Raquel? Quando faz é que surge dúvida, né? Aí volta aqui pra gente, entra no Insta mesmo, manda um direct pra gente, manda nos comentários que a gente responde. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.